Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à nossa mais nova pós-graduação aqui do Legale. Pós essa que eu briguei muito, batalhei muito aqui no Legale para que ela pudesse se concretizar, e eu espero que os senhores possam desfrutar do que há de melhor no universo do direito bancário. Eu, que há muitos anos trabalho com o direito bancário, vou dizer aos senhores, trabalho com o direito bancário desde 2006. Olha quanto tempo, né? E é uma matéria que eu tenho muito carinho, é uma matéria que transformou a minha vida. Tudo que eu tenho eu devo ao direito bancário, porque arrumei o meu primeiro emprego como advogado na área de direito bancário, consegui muita coisa na minha vida por meio do direito bancário, e uma das minhas grandes aspirações de vida era conduzir uma pós-graduação em direito bancário com vocês e para vocês. Muitos já me conhecem, sabem que eu tenho muitos cursos de extensão em direito bancário, mas eu sempre quis desenhar para os alunos uma pós em direito bancário em que vocês possam compreender com qualidade e de maneira totalmente abrangente essa disciplina. Aqui você de fato se especializa, porque o que eu noto, o aluno faz o curso de extensão, ele se apaixona pela matéria, mas ele tem deficiência em formação de outras ferramentas jurídicas que compõem o estudo do direito bancário. E aí isso prejudica o desenvolvimento do aluno. Então o aluno faz o curso e fala: professor, adorei, mas olha, eu estou com essa dúvida aqui, eu estou com aquela dúvida ali, mais essa dúvida cá, outra acolá. E eu descubro que o aluno tem deficiência de matérias que estão relacionadas ao direito bancário, mas que a carga horária do curso, já que é um curso de extensão, não permite a mim abordar essas disciplinas, diferentemente daqui do universo da pós-graduação. Então aqui os senhores terão, de fato, uma pós em direito bancário. E vocês vão perceber que o direito bancário vai muito além da concessão do crédito, do financiamento, da garantia. Direito bancário, na verdade, ele está em profundo relacionamento e totalmente entrelaçado com o direito civil, direito do consumidor. Então, para falar que você é um especialista em direito bancário, você tem que dominar, por exemplo, o direito das obrigações. Ora, o que é o contrato? O contrato nada mais é do que uma materialização de inúmeras obrigações que estão contempladas nas cláusulas contratuais. Como você pode querer debater um contrato bancário sem bem compreender o direito obrigacional? É difícil. Bacana? A parte introdutória do direito civil, que é o que nós vamos ver agora, a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é importante para o advogado que atua com direito bancário que ele bem compreenda a LINDB, porque ela traz para ele uma visão científica, interpretativa, uma visão hermenêutica da ciência bancária, que faz com que o aluno tenha segurança e tenha, até por que não dizer assim, credibilidade para avançar no estudo da matéria. Então, estou muito feliz com a inauguração dessa pós. Tenho absoluta certeza que para mim será muito legal, para os senhores também. Eu tenho uma feliz experiência com isso. Por quê? Porque eu já conduzi uma pós-graduação de direito bancário presencial num outro estado da federação, lembrando que o Legale fica na capital de São Paulo, né? E eu tive a oportunidade de conduzir uma pós que foi simplesmente brilhante. Para vocês terem uma ideia, e essa vai ser mais ou menos no mesmo formato daquela que eu conduzi de maneira presencial. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos mais ou menos 70 alunos na sala. Era uma sala pequena, não era muito grande. A sala estava praticamente lotada. Uma pós-graduação presencial de direito bancário. Ao final da pós, a instituição, que não é o Legale, é uma outra instituição, ela tinha o hábito de
entregar aos alunos uma avaliação do curso. Como é que foi o curso, a metodologia. E, doutores, para minha surpresa, a avaliação do curso foi com nota máxima. Então, os alunos, quando avaliaram o professor, metodologia de aula, cases que são debatidos, eles entenderam que a pós ela atingia uma satisfação plena, porque lá não era nota de 0 a 10, né? Era, você está plenamente satisfatório, está plenamente satisfatório, está satisfatório, não está satisfeito, odiei o curso. Era mais ou menos uma coisa assim. E os alunos responderam ali de forma maciça que estavam plenamente satisfatórios. Então, ou plenamente satisfeitos, né? Eles respondiam que o curso foi plenamente satisfatório, mas, óbvio, plenamente satisfeitos. Muito bem. E esse desafio vem agora aqui para o Legale, na forma online, não é isso? Brasil inteiro, então, plugado aqui em mim, me acompanhando, assistindo a minha aula, enfim, tentando se especializar em direito bancário. Bom, eu vou me apresentar aos senhores porque é a primeira aula, é a aula inaugural, muitos me conhecem já de outras bandas, outros não me conhecem, se inscreveram no curso para tentar adquirir conhecimento em direito bancário. Aos que me conhecem, eu peço um pouco de paciência. Aos que não me conhecem, eu me apresento. Meu nome é Fábio Cáceres, eu sou professor aqui no Legale e também em outras 7 instituições de ensino. Já cheguei a ministrar aulas em 16 instituições. Hoje eu reduzi bem a carga, justamente para focar em menos instituições e conseguir trabalhar melhor, até porque meu escritório também demanda muito do meu tempo e eu tenho que dividir a minha vida entre a docência e a advocacia. Então, já digo aos senhores, aqui no Legale eu sou professor de direito bancário, direito do consumidor, direito civil e processo civil. Se você for analisar, eu sou um professor de direito civil e direito processual. Por quê? Direito civil envolve direito privado, que desdobra em direito bancário, que desdobra em direito do consumidor. Então, essas matérias elas estão entrelaçadas. O grande grupo do direito privado. E processo civil é a judicialização de qualquer problema da vida. Eu, então, sou professor dessas disciplinas aqui no Legale. Aqui no Legale, eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil online, exclusivamente da pós-online. Também sou coordenador da pós-graduação em Direito Contratual, que não é a de bancário, é contratos de um modo geral. Sou coordenador desta pós agora de Direito Bancário com os senhores. Então, estamos aqui com mais um braço de coordenação. Bacana? E aqui no Legale também eu ministro aulas nessas disciplinas em cursos de pós, na pós que coordeno, na pós que um colega ou outro coordena. Sou professor da Escola Superior de Advocacia, também da UAB aqui de São Paulo. Sou palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo. Já ministrei mais de 150 palestras voltadas aos colegas profissionais do direito, muitas delas inclusive de direito bancário. Já fui condecorado por mais de 10 vezes pela OAB de São Paulo, em razão do mérito aos serviços prestados aos colegas advogados, seja pela qualidade das palestras, seja pela contribuição que eu sempre fiz questão de dar à minha classe, que é a classe dos advogados. Sou também juiz arbitral em São Paulo, atuo em litígios bancários que são levados à arbitragem, julgando-os na condição de juiz arbitral, ou árbitro, como alguns queiram dizer. Legal? Também sou advogado, atuo nas áreas em que leciono, sou especializado. Eu atuo somente com direito civil e que aqui tem o direito bancário. Aliás, 80% da minha
carteira de clientes do escritório hoje é composta por leads bancárias, ou seja, direito bancário está lá assumindo de forma maciça a carteira, a composição do meu escritório de advocacia. Legal? Sou pós-graduado em Direito, concluí agora, recentemente, os meus créditos de doutorado, já depositei a minha tese de doutorado agora, no final do mês de janeiro, devo defendê-la ainda este ano, e aí, se aprovado, e acredito que serei, pois me dedicarei bastante para isso, passo também a ostentar o título de doutor em Direito. Bacana? Então, notem que eu sou um jovem advogado, um jovem professor, mas eu amo muito a advocacia, amo a docência e entendo que eu estou preparado, habilitado para falar com vocês, para compartilhar com vocês o pouco do que sei, o pouco do que não sei. Legal? E a gente aqui certamente tem muito a debater, nós temos muito a construir no decorrer dos nossos encontros. Então, vou colocar aqui o meu nome. Professor Fábio Cáceres. Eu uso muito rede social para comunicar com os meus alunos, onde eu faço divulgação de cursos de extensão, comento jurisprudência polêmica, faço considerações sobre situações jurídicas, e é sempre uma honra ter vocês, aluno ou aluna, como amigo ou amiga no meu Facebook ou no meu Instagram. Então vou colocar aqui, ó, a rede social, Facebook. Aqueles que quiserem me adicionar, é só procurar lá, Fábio Cáceres 2. É só procurar Fábio Cáceres 2. Você certamente vai me localizar no Facebook. Também tem aqui o Instagram. Você pode procurar lá, Fábio Cáceres. Aqui é diferente, é Instagram. Um, dois, três. Fábio Cáceres 1, 2, 3. E aí você me adiciona também no Instagram. Certamente nós aproveitaremos bastante esse nosso curso, essa nossa parceria. Doutores, muito bem. Então aqui eu já fiz uma apresentação pessoal aos senhores e agora eu quero iniciar o estudo da matéria propriamente dito. Antes disso, eu quero te contar um pouco de como será a nossa pós. Vejam, uma pós-graduação, o aluno ele acaba tendo uma certa ansiedade, porque ele quer logo descobrir como ele resolve o problema do escritório dele. Mas não é assim, o aluno tem que ter bagagem. Então, nesse primeiro semestre da nossa pós-graduação, os senhores ganharão bagagem. Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos navegar pela introdução do direito, para você entender como é que funciona, as regras hermenêuticas, interpretação, tudo importante para o direito contratual. Depois falaremos aqui, direito contratual bancário. Depois falaremos aqui do direito das obrigações, porque contrato é obrigação pura. Direito bancário é obrigação pura. Navegaremos pelo direito obrigacional em toda a sua sistemática. Faremos uma análise completa do direito obrigacional. Depois faremos uma análise do Código de Defesa do Consumidor e as práticas bancárias que se desdobram na relação de consumo. E aí, então, os senhores concluem o estudo comigo aqui, deste primeiro semestre. Lembrando que também falaremos, além do obrigacional, além da parte introdutória, além dos desdobramentos do direito bancário na relação de consumo, nós falaremos também aqui dos negócios jurídicos, né? Do fato jurídico,
Falaremos dos requisitos de existência e validade do negócio jurídico. Falaremos também da questão atrelada aqui ao estudo, além dessa questão dos fatos jurídicos, do estudo relacionado aos defeitos dos negócios jurídicos. Aí nós vamos falar dos vícios de consentimento, vamos falar dos vícios sociais, legal? E navegaremos também pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Na segunda parte da nossa pós, no próximo semestre, aí com essa bagagem começa uma maior pancadaria. Por quê? Porque aí sim os senhores vão analisar comigo a parte do direito material bancário. Aí nós vamos discorrer sobre as figuras de crédito, sobre as estruturas contratuais bancárias. Depois nós vamos para a parte estratégica, e aí nós falaremos das ações de recuperação de crédito que são usadas pelos bancos, execução, falaremos da monitória, ação de cobrança, a alienação fiduciária, execução da garantia fiduciária em cartório de registro de imóveis, ação de busca e apreensão de veículos ou caminhões, motos, em decorrência de financiamento por alienação fiduciária. Falaremos dos mecanismos de defesa, como defender na execução, como defender na monitória, como defender na cobrança, como defender no procedimento administrativo de execução da alienação fiduciária no cartório de registro de imóveis. Enfim, gente, é uma pós espetacular. É uma pós espetacular. Eu tenho absoluta certeza que os senhores irão aproveitar ao máximo os desdobramentos desse nosso curso de pós-graduação. Legal? Eu tenho absoluta certeza disso, que será aproveitado ao máximo, aproveitaremos ao máximo os desdobramentos desse nosso curso de pós-graduação. Bacana? Então, vamos aqui para a primeira parte da nossa aula. Nós começaremos o estudo por um decreto-lei 4657 de 42. Decreto-lei 4657 de 42. Eu não sei se os senhores já ouviram falar desse decreto, eu não sei se os senhores conhecem, mas ele é de suma importância no estudo do direito privado, especialmente no campo do direito bancário. Professor, o que é esse decreto? Ele era conhecido como LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Agora, esse decreto, com muita sensatez do Congresso Nacional, ele deixou de se chamar LIC e passou a ser chamado de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então ele deixa de ser chamado de LIC e passa a ser chamado de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu fiquei muito feliz com esse novo nome. Por quê? Porque, doutores, se tem algo que esse decreto não fazia, era introduzir ao estudo do direito. Esse decreto, ele é verdadeiramente uma introdução ao estudo do direito de maneira geral e não do Código Civil. Então, se tinha algo que esse decreto não fazia, era introduzir ao estudo do Código Civil. Ah, por que ele era chamado de LIC? Lei de Introdução ao Código Civil. Mas calma aí, Código Civil, o tributarista usa esse decreto, o penalista usa esse decreto, o administrativista usa esse decreto, o civilista usa esse decreto, o advogado que atua com bancário usa esse decreto. Será que ele é de introdução ao Código Civil? Não, ele é um decreto de introdução ao estudo do direito. E é exatamente aí, por ser um decreto de introdução ao estudo do direito, que nasce a necessidade de adequar o nome. E aí nós tivemos uma leizinha que veio
para alterar o nome desse decreto, deixando de ser LIC e passando a ser LINDB. Repito, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E é esse decreto que nós trabalharemos a partir de agora com muita calma. Eu peço atenção de vocês nesse estudo. Por quê? Esta é, se não a mais, uma das mais importantes das aulas que nós teremos, porque é a aula que abre a sua mente para o estudo do direito bancário, é a aula que abre a sua mente para o estudo do direito de uma maneira geral. E eu vou te provar isso no decorrer da aula com situações bancárias que se desdobram aqui. Legal? Então, professor, qual é a finalidade deste decreto? Para qual fim este decreto foi criado? Olha só, este decreto, ele traz critérios, diretrizes, paradigmas de estudo da obrigatoriedade legal. Estudo com relação à interpretação das leis. Estudo com relação à integração das leis. Então, obrigatoriedade, interpretação, integração das leis. E ele também traz aqui estudo com relação à aplicação da lei aonde? No tempo e no espaço. Estudo da aplicação da lei no tempo e no espaço. Então é por meio deste decreto, o decreto 4657/42, a LINDB, que você estuda os critérios, que é a verdadeira finalidade dele, os critérios, as diretrizes, no que diz respeito à obrigatoriedade legal, interpretação das leis, integração das leis e aplicação da lei no tempo e no espaço. Então, o decreto tem como primordial função levar ao intérprete do direito elementos que colaborem com o estudo da obrigatoriedade das leis, com o estudo da interpretação das leis, estudo da integração legal e ainda o estudo com relação à aplicação das leis no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. E aí você consegue bem compreender o decreto. Muito bem, vamos estudá-lo com muita calma, com muita tranquilidade. Essa é a vantagem da pós. O professor tem tempo, né, para trabalhar, não precisa correr, não precisa encurtar matéria. Primeiro nós falaremos da obrigatoriedade das leis. Afinal de contas, quando a lei é obrigatória, e uma vez sendo obrigatória, até quando eu devo observá-la? Até quando eu devo cumpri-la? E para bem entender isso, eu vou colocar aqui para vocês a ideia de processo legislativo. Então, vamos entender, ó, lei bancária, tem aos montes por aí. Como é que nasce uma lei bancária? Vamos entender o processo legislativo. Vejam, como é que começa o processo legislativo? Ele nasce com um projeto. Depois nós temos, eu vou explicar tudo isso. Depois nós temos os debates nas casas. Depois dos debates, nós temos a análise
final do chefe do executivo. Depois nós temos promulgação ou veto. Publicação. Entrada em vigor. Então vejam que a lei, antes de ser lei, ela passa por um filtro interessante. O embrião de uma lei é o projeto. O que é o projeto? É o rascunho de uma ideia. Então, algum parlamentar, seja ele um deputado federal ou um senador da República, ele tem a ideia de criar uma lei sobre um determinado assunto. Aí ele vai lá e apresenta na casa na qual ele pertence, se for deputado federal na Câmara, se for um senador no Senado. Ele apresenta o projeto de lei. Bacana? Este projeto, ele vai ser debatido nas casas. Por que eu digo isso? Porque no Brasil vigora o sistema bicameral. No Brasil vigora o sistema bicameral. Então, toda a lei federal no Brasil passa pela Câmara e pelo Senado. A Câmara representa o povo e o Senado representa os estados da federação. Então, é como se o povo e o Pacto Federativo aprovassem ou não uma determinada lei. Legal? E aí o projeto, então, vem para o debate nas casas. Se ele for aprovado em ambas as casas, ou seja, após o debate, se houver aprovação, esse projeto é remetido para o chefe do executivo. No caso do Congresso Nacional, o projeto será encaminhado, depois dos debates e depois da devida aprovação pelas casas, ele será aprovado, se aprovado pelos debates, ele será remetido ao chefe do executivo e aqui no nosso caso é o presidente da República. Então, no nosso caso, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. E o que o presidente da República pode fazer, professor? Bom, ele pode promulgar, aprovar o texto, ou ele pode exercer o direito de veto, vetar o texto. Lembrando que o presidente, no exercício do veto, ele pode fazer o veto integral, ou seja, de tudo, ou só de parte do projeto. Neste caso, então, nós temos a possibilidade de promulgação, ou de veto integral, ou de veto parcial, legal? Então vamos anotar aqui, ó, promulgação, veto total, ou veto parcial. Então nós temos a possibilidade de promulgação, veto total ou veto parcial. Muito bem. Promulgação, veto total ou veto parcial. Doutores, se o presidente promulgar, eu já falo em lei. Então, se o presidente promulgar, eu já falo que há tecnicamente uma lei criada. Certo? Se o presidente vetar em parte, eu também falo que há uma lei promulgada, na parte que ele não vetou. Legal? Se o presidente vetar na integralidade, e aí então eu digo que não haverá a lei, porque ela nem será publicada, ela morreu no próprio ninho. Suponham os senhores que haja uma promulgação
deste projeto encaminhado para o chefe do executivo, ou que haja um veto parcial. Muito bem. O próximo passo é publicação da lei, porque agora eu já falo em lei tecnicamente. Olha só, uma vez que passou por todas as casas legislativas e obteve a aprovação do presidente da República, eu tenho uma lei. A lei, ela é publicada. Todas as leis devem ser publicadas. Professor, por que a lei é publicada? Primeiro, em razão do princípio da publicidade de todos os atos. A lei é um ato parlamentar, é um ato que decorre de uma produção do Poder Legislativo, portanto, pela publicidade, ela é publicada. Mas não é só por isso. O que mais motiva a relevância e necessidade de publicação da lei é o vetor da obrigatoriedade constante na LINDB. Por quê? Ninguém, absolutamente ninguém, pode alegar ignorância à lei. Então não adianta você chegar e falar assim, eu não sabia que estava na lei. Ninguém pode alegar ignorância à lei. Então, se ninguém pode alegar ignorância, a população e as pessoas jurídicas, de uma maneira geral, tem o direito de saber, tem o direito de saber o teor da lei para poder cumpri-la. Por isso que ela é amplamente publicada. Agora, é óbvio que a pessoa, ela tem que ter um tempo para entender a lei, para digerir. O ideal é que a lei não entre em vigor na sua data de publicação. Por quê? Para que a pessoa tenha um tempo para poder conhecê-la, estudá-la, e quando ela entrar em vigor, a pessoa ter condições de cumprir, porque a pessoa passou a conhecer a lei. É exatamente por isso que entre a publicação da lei e a entrada em vigor, entre a publicação da lei e a entrada em vigor, eu deixei esse espaço de maneira proposital, existe um instituto chamado vacatio legis. Existe um instituto chamado vacatio legis. Professor, o que é a vacatio legis? Vejam, vacatio legis está na lousa, né? Nada mais é do que o período que medeia entre a data da publicação da lei e a sua entrada em vigor. Vacatio legis é o período que medeia entre a data da publicação da lei e a sua entrada em vigor. Legal? Então, olha que legal. A lei é publicada, ganha notariedade, mas ela fica com a sua eficácia dormindo em stand-by até o término da vacatio. Terminou a vacatio, ela entra em vigor. Quando ela entra em vigor, óbvio, ninguém pode alegar ignorância, até porque teve oportunidade de conhecer a lei. Bacana? Como é que funciona a vacatio legis no Brasil? Vejam, no Brasil, a vacatio legis, ela funciona da seguinte maneira. No território nacional, a vacatio legis, ela é de 45 dias, no mínimo. Território nacional, 45 dias, no mínimo. No estrangeiro, a vacatio legis é de 3 meses. No mínimo. Estrangeiro, a vacatio legis é de 3 meses. Doutores, vamos analisar isso com cautela. O que eu quero dizer é que quando a lei é publicada, ela fica no território nacional 45 dias
em stand-by. No estrangeiro, ela fica 3 meses em stand-by. Legal? Agora, cuidado. Aqui não é prazo de processo, isso é direito material. Então, é prazo corrido e não em dias úteis. E, diferentemente do processo, que você exclui o primeiro e inclui o último, aqui você inclui o primeiro e também o último. Então, todos os dias são contados. Se a lei for publicada hoje, eu já conto hoje como o primeiro dia de vacácio. No 45º dia, se ele cair num domingo, eu conto como dia de vacácio. E a lei entra em vigor ao término da vacácio, ou seja, no 46º dia, que é quando conclui-se a vacácio legis. Lembrando que eu conto o primeiro dia e conto o último dia também. Todos os dias são considerados para fins de vacácio legis. Professor, uma dúvida. Pode o legislador eliminar a vacácio legis? Desde que isso esteja expresso na lei. É muito comum constar lá na parte final da lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Olha só, quando você coloca na lei que ela entra em vigor na data da publicação, você está queimando o vacácio legis. Então, ela vale já no dia que ela é publicada. Legal? Isso é um desrespeito à sociedade, porque a sociedade acaba não tendo tempo hábil de conhecer a lei e ninguém pode alegar ignorância, mas é possível sim que haja a queima, a eliminação da vacácio legis. Professor, é possível eu estabelecer um prazo de vacácio maior do que este? Sim, este é o prazo mínimo que a lei estabelece. Você pode criar o prazo máximo. Legal? O Código de Processo Civil, por exemplo, que recentemente entrou em vigor no Brasil, no ano de 2016, né? O código é de 2015, entrou em vigor em 2016. Vejam, ele ficou 1 ano em vacácio legis. O próprio Código Civil, que data de 2002, ele entrou em vigor em janeiro de 2003. Ficou também 1 ano em vacácio legis. Então, tanto o Código de Processo Civil atual, como o Código Civil, eles ficaram 1 ano em vacácio legis. É possível. 6 meses? Possível. 3? Possível. Agora, menos do que o prazo estabelecido na LINDB, não. Ou você faz a supressão integral da vacácio e põe a lei para entrar em vigor na data da sua publicação, ou você observa o prazo mínimo da LINDB. Agora, o interessante é que muitas leis são omissas com relação a isso. Então a lei vai lá e põe lá, data da publicação da lei, tal. E ela não fala nada quando ela entra em vigor. Nesse caso eu te pergunto, quando a lei o texto da lei é omisso, quando ela entra em vigor? Ah, professor, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Agora, doutores, nós temos aqui algumas situações curiosas que eu quero debater com vocês. Nós temos aqui algumas situações curiosas que eu quero debater com vocês. Suponham os senhores que a lei foi publicada aqui, ó. Publicação. Aí eu conto aqui já como o primeiro dia, não é isso? E aí eu corro aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro dia, aí vem 2, 3, 4, 5, até 45, o 45º dia. Bacana? Até o 45º dia.
Se porventura, no período de vacácio, houver a republicação do texto, o que acontece com o prazo? Como assim, professor? Olha só que loucura. No meio da vacácio legis, publica de novo a lei, o texto, a mesma lei. Como é que fica a situação do prazo de 45 dias? Nada muda, afinal o texto é idêntico, ou haverá um novo prazo de mais 45 dias? Como é que fica a situação aqui? Repito, nada muda, fica tudo como está, ou haverá aqui a republicação do texto por mais 45 dias? Há uma renovação da vacatio legis, neste caso, ou não há uma renovação? Há aqui, sim, uma continuidade da vacatio anterior. O que os senhores acham? Doutores, se houver a republicação do texto, no período de vacácio, nós temos que a vacácio é zerada e começa a contar tudo de novo. Então, o dia da republicação do texto passa a ser o primeiro dia de vacácio. O dia da republicação do texto passa a ser o primeiro dia de vacácio. Então, nós temos essa situação interessantíssima para que os senhores observem. Republicou o texto no curso da vacácio, nós temos essa situação interessante aqui de interrupção do período de vacatio legis e reinauguração do prazo. Prazo de 45 dias, ou se houver um prazo diferente fixado no texto, o prazo fixado no texto. Pô, professor, legal, eu consegui entender isso aí também. Agora, professor, uma dúvida. Aliás, gente, isso que eu vou falar com vocês foi objeto de questionamento em um dos concursos da magistratura de São Paulo. Ô, professor, o senhor está querendo dizer, então, que o cidadão que prestou o concurso para tentar o cargo de juiz de direito em São Paulo, ele se deparou com uma pergunta nos moldes do que o senhor vai falar agora? Sim, para vocês verem a importância dessa matéria. Como que você quer ser um especialista em direito bancário, em contrato bancário, se você não sabe os meandros de relevância da LINDB, sendo que isso é questionado até em magistratura? Doutores, percebam o seguinte. Suponham os senhores que no 46º dia, o que acontece no 46º dia? Bom, professor, 46º dia, a lei entra em vigor. Então, ela está valendo, e uma vez valendo, ela passa a ter a continuidade do estudo. A continuidade do estudo significa dizer, ela passa a ter validade, eficácia e deve ser respeitada por todos. 46º dia, a lei está valendo, e isso continuamente recomenda que ela deve ser já respeitada por todos. Perfeito. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, ela já está valendo. E no 46º dia ocorre a republicação do texto. Olha o que perguntaram na magistratura.
Como é que fica a situação agora, doutores? Então vejam, a lei, ela entrou em vigor e na data em que ela entra em vigor, há a republicação do seu texto. Notem que foi fora do período de vacácio, né? Como é que fica essa situação? Eu cancelo a entrada em vigor da lei, zero tudo e começo a contar 45 dias tudo de novo, eu deixo a lei como está. Qual é a solução que eu tenho que dar para uma situação como essa, doutores? Antes de eu responder, e os senhores também, eu vou pedir para a Amanda, nossa queridíssima técnica de áudio e de vídeo, para que ela navegue aqui pelos quadros, para vocês poderem anotar as informações da lousa. Primeira aula, já vou trazendo as orientações a vocês. Pessoal, quem me conhece sabe, a minha metodologia de trabalho, de ensino, é canetão, apagador e lousa. Eu costumo fazer na aula aquilo que me agrada quando eu sou aluno, com todo respeito aos meus colegas professores. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, não gosto de aula com recurso audiovisual. Então, data show, com um monte de slide, com um monte de texto. Por quê? Porque isso você lê na sua casa, a aula é para construir a ideia, dá sono, fica uma aula pesada. Eu gosto de desenvolver o raciocínio com os alunos. Então, ao invés de eu trazer isso aqui pronto, ficar rodando slide e desenvolver a aula, eu prefiro desenvolver com os senhores aqui na raça. Quem ganha com isso? Vocês. Quem perde? Eu. Porque eu confesso que é muito mais fácil fazer isso em casa, vir aqui, ficar rodando e comentando, do que ter que desenvolver no gogó e no braço uma aula com vocês. Só que a aula, a meu ver, com todo respeito, ela fica rica, porque você acompanha a construção do raciocínio com o professor. E aí, a magia dessa aula está na lousa. Então, eu não disponibilizo material, nada disso. A minha aula é isso aí, é você sentar aí no horário da aula e assisti-la. Legal? Anotar tudo o que eu falo é a melhor aula, na minha opinião, do que aquela que você recebe slide, um monte de coisa, o professor fica lendo slide na sala de aula, você sabe ler, não precisa do professor, e enfim, há um empobrecimento de ensino. Isso é uma opinião pessoal. Então, eu opto por uma aula assim. Só que eu sei que na aula assim, ela fica mais dinâmica, o professor fica andando, aí a técnica acompanha o professor, o aluno não consegue anotar, o aluno gosta de anotar as informações da lousa. No online há uma limitação, porque no presencial você deixa de olhar para mim e olha para a lousa. No online você é obrigado a olhar para mim porque a técnica me acompanha, a técnica de vídeo e som. Então, o que eu faço? Eu sempre vou colocar informação na lousa, e aí eu paro 1, 2, 3 minutos, o que for necessário, ela fica com a câmera na lousa, e aí você pode copiar, você pode tirar foto, não é? Tem uma aluna que me mandou uma vez, eu achei bem legal. O que ela fazia? Toda vez que eu saio da frente da lousa, ela ia lá e tirava uma foto da tela do computador dela. E aí ela salvava, aula tal, aula tal. Ou seja, hoje ela tem um book com todo o organograma das minhas aulas, que ela diz que é um material de apoio excelente para ela poder estudar, porque ela tem uma memória visual, ela olha lá os esqueletos que eu faço, de desenvolvimento da aula, e ela consegue bem entender a matéria. Fica aí uma dica, se você quiser. Legal? Então, eu vou pedir aqui encarecidamente para a Amanda colocar aqui um minutinho para vocês anotarem, e depois aqui 2 minutos, porque aqui tem mais informação do que no primeiro. Depois que vocês anotarem tudo, eu volto e a gente dá continuidade ao estudo. Vou beber uma aguinha.
Doutores, muito bem. Então, houve aí tempo hábil de vocês copiarem. E a dúvida que eu coloco é essa, né? Eu volto com ela aqui. Republicou o texto depois do término da vacácio. Qual é a consequência jurídica disso? Essa é a minha dúvida. E, enquanto você pensa na solução, eu vou dar intervalo, porque nós concluímos agora o primeiro bloco da nossa primeira aula, da aula inaugural da nossa pós-graduação de Direito Bancário, de Contratos Bancários. Legal? Voltamos daqui a pouco. Tem tempo aí para você tomar um cafezinho, tomar uma água, dar uma esticada no corpo, relaxar um pouquinho, ir ao banheiro. No retorno do intervalo, eu respondo isso e dou sequência à nossa aula. Muito obrigado até aqui. Valeu, fiquem com Deus.
Muito bem, doutores, retornamos do nosso intervalo. Espero que tenha dado tempo aí dos senhores descansarem um pouquinho, tomarem um café, darem uma relaxada. E eu volto com a pergunta que não quer calar. Eu volto com a pergunta que não quer calar. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: republicou o texto no 46º dia. Republicou o texto no 46º dia. Qual é a consequência jurídica disso? Muito bem, vamos à resposta. Esse texto republicado, ele entra no sistema como lei nova. Por quê? Porque a lei anterior já entrou em vigor, não dá para suspender. Então ele entra no sistema como uma lei nova, entra no sistema como uma lei nova. Só que esta lei que foi publicada aqui, ela já está em vigor. Muito bem, o que vai acontecer com essa lei nova? Ela vai ficar em vacácio por 45 dias. Porque ela é uma lei nova, então ela vai ter a vacácio dela. Enquanto ela está em vacácio, a outra lei está em vigor, produzindo efeito. Produzindo efeito. Vai chegar um momento que nós teremos um problema. Qual? Quando esta lei aqui terminar a vacácio, ela vai entrar em vigor. Quando esta lei terminar a vacácio, ela vai entrar em vigor. E aí nós teremos um problema. Porque nós teremos duas leis tratando do mesmo assunto em vigor. Duas leis tratando do mesmo assunto em vigor. Como é que fica essa situação, doutores? Como é que fica esta situação? Duas leis tratando do mesmo assunto em vigor. Depois você vai estudar isso comigo também. Há aqui um aparente conflito, confronto de leis. E a lei mais nova se sobrepõe à mais velha, que no nosso exemplo nem é tão velha assim. E aí então nós temos aqui uma revogação tácita da lei primeira que foi publicada pela segunda lei. Legal? E aí fica valendo só a segunda lei. Olha que coisa curiosa, que fenômeno interessante. E eu chego à conclusão que essa leizinha, coitadinha, teve uma vida curta, né? Porque ela mal nasceu e já tinha a data certa para morrer. 45 dias, que é quando a outra entra em vigor, e aí confronta com ela, como a outra é mais nova, vale a outra em detrimento dela. Vejam, isso foi questionado no concurso, em um dos concursos da magistratura de São Paulo. Legal? Muito interessante essa situação. E agora você já sabe o que é vacatio legis, o período que medeia entre a data da publicação da lei e a sua entrada em vigor. Você já sabe qual é o período mínimo de vacácio, 45 dias no território nacional, 3 meses no estrangeiro. Você já sabe que a vacácio pode ser suprimida por expressa disposição legal. Ela pode ser majorada no seu período legal. Você sabe qual é a consequência da republicação da lei no período de vacácio. Você sabe qual é a consequência jurídica da republicação da lei após o término da vacácio. Você sabe tudo isso. Você sabe tudo isso. E dentro desta situação, nós temos aqui a possibilidade de melhor compreendermos esse fenômeno que é o processo legislativo e a ideia do início de obrigatoriedade de uma lei. Então, a partir desse estudo, você tem um marco inicial de obrigatoriedade de uma lei. Você passa a melhor compreender quando uma lei passa a valer.
o marco inicial de vigência de uma determinada lei. Bacana? Muito bem, doutores. Essa, então, é a panorâmica. Agora, vamos fazer uma análise interessante aqui. Doutores, eu acabei de falar para vocês da entrada em vigor da lei. Pergunto, essa lei, ela passa por um filtro de análise constitucional em uma dessas etapas aqui ou não? Porque nós temos no Brasil uma Constituição que não pode ser de maneira nenhuma desrespeitada por ninguém, nem por lei. Lei que maltrata a Constituição é inconstitucional e tem que ser suprimida do sistema, retirada do sistema. Legal? Então, eu quero saber de vocês o seguinte: qual é a fase legislativa em que há uma análise constitucional da lei? Isso também já foi objeto de concurso. Embora aqui ninguém esteja preocupado com concurso, eu trago isso para vocês para mostrar o nível de relevância das matérias, né? O nível de relevância, é importante você conhecer. Vejam, no ponto em que nós falamos dos debates nas casas, aqui nós temos uma análise constitucional. Por quê? Cada casa, tanto a Câmara como o Senado, elas possuem uma comissão chamada CCJ. CCJ da Câmara, CCJ do Senado. O que é a CCJ? É uma comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça. E aqui nós temos a CCJ da Câmara e temos também a CCJ do Senado. CCJ da Câmara e CCJ do Senado. Legal? Nas comissões de Constituição e Justiça é feita uma análise prévia se há ou não alguma inconstitucionalidade na lei. Então, nas CCJs é feita uma análise prévia se há ou não alguma inconstitucionalidade do projeto ou da lei que se pretende aprovar. Uma dúvida muito comum. O projeto passou pela CCJ, ou seja, a CCJ aprovou o projeto. Ela aprovou. Existe ainda mais alguém dentro desse circuito do processo legislativo que faz controle preventivo de constitucionalidade? Por que preventivo? Porque a lei ainda não entrou em vigor. Eu estou fazendo uma análise prévia. Além da CCJ da Câmara, além da CCJ do Senado, pergunto, existe mais alguém que faz essa análise prévia de constitucionalidade? Doutores, a resposta é afirmativa, existe. E esse alguém se chama Presidente da República. Este alguém se chama Presidente da República. Pois é, o Presidente da República faz a análise prévia. Por quê? Porque ele tem o poder de veto. Lembra que nós falamos do poder de veto? Então, o presidente da República, se ele entender que aquele texto é potencialmente inconstitucional, ele veta. Pergunto, já era lei? Não. Estava em vigor?
Não. Portanto, controle preventivo. Aliás, olha que curioso. O presidente da República é o sujeito que faz o controle de constitucionalidade preventivo em última hipótese, porque ele é o último a avaliar. Legal? Já que falamos de controle de constitucionalidade, só para vocês entenderem, porque isso é importante, aliás, em direito bancário, vocês vão ver que a maioria das teses que eu vou desenvolver aqui estão calçadas em controle de constitucionalidade. Vejam, vamos analisar aqui a matéria controle de constitucionalidade. Eu coloquei informação nova na lousa aqui, acho que eu coloquei, eu nem lembro, coloquei. Eu vou pedir então para a Janaína, que é a técnica, que mudamos, né? Estava a Amanda, agora é a Janaína. Para que ela dê uma focada aqui, para vocês copiarem um minutinho, só para acrescentar as informações, porque eu vou apagar tudo isso daqui para falar com vocês do controle de constitucionalidade. E vou trazer um case aqui, um casinho prático, só para apimentar a aula, né? Para vocês verem como é importante entender essa matéria em direito bancário, tá bom? Então, dá uma rodada lá, Janaína, que eu vou apagar tudo e eu vou beber uma aguinha enquanto isso. Doutores, eu vou apagar a lousa, porque agora eu vou falar com vocês do controle e vou mostrar para vocês a importância de se entender o controle. Essa pós aqui vai ter que ser a melhor, senão não vale. Olha só. Os senhores certamente se recordam daquele grande jurista alemão chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele cria uma estrutura do direito que no Brasil é exemplificada com uma pirâmide. Na pirâmide de Kelsen, no Brasil, a gente transporta a ideia para a Constituição no ápice, as leis no núcleo e os atos administrativos
na base da pirâmide. Então, a lei no ápice, a Constituição no ápice, a lei no núcleo e nós temos os atos administrativos na base da pirâmide. Então, Constituição ápice, leis no núcleo e os atos na base da pirâmide. Ora, a lei e o ato devem sempre estar em harmonia com a Constituição Federal, porque ela representa a cúpula do direito positivo. Maltratá-la significa dizer estar disposto ou disposta a ser eliminado da estrutura do direito. A Constituição é a norma máxima. Prova disso é que no Brasil nós temos um controle de constitucionalidade. Então, a prova de que o Brasil é keynesiano, de que o Brasil é adepto dessa teoria, está no controle de constitucionalidade. A partir do momento que o Brasil faz um controle de constitucionalidade para verificar se há respeito à Constituição, ele está hierarquizando as normas e dando à Constituição uma supremacia de valor, ou seja, ela está acima de tudo e de todos. O controle de constitucionalidade no Brasil, ele é feito de duas formas. Olha a importância que nós temos aqui. Ele é feito de forma preventiva e o controle é feito de forma repressiva. Então nós temos o controle de constitucionalidade feito de forma preventiva e o controle de constitucionalidade feito de forma repressiva. Preventivo é antes mesmo da lei entrar em vigor. Repressivo é depois que a lei entra em vigor. Só para vocês entenderem. O controle preventivo, ele é feito por quem? Ele é feito pelas CCJs, né? Da Câmara e do Senado, e também pelo chefe do Executivo. Ele é feito pelas CCJs da Câmara e do Senado, e também é feito pelo chefe do Executivo, o controle preventivo. Agora, os senhores não devem perder de mente nunca que quem fica na CCJ é ser humano. O chefe do executivo é ser humano. E o ser humano falha, o ser humano erra. E é exatamente por isso, pelo fato do ser humano errar, do ser humano falhar, que nós temos aqui a possibilidade de um projeto inconstitucional passar desapercebido pelas CCJs e também passar desapercebido pelo chefe do executivo. Nesta situação, nós teremos uma lei em vigor que é inconstitucional, mas ainda existe o controle repressivo. Quem faz o controle pela via repressiva é o poder judiciário. O poder judiciário faz o controle repressivo. E o poder judiciário faz o controle repressivo de duas formas. Pela via difusa, ou o poder judiciário faz o controle repressivo pela via concentrada. Então, pela via difusa, o Poder Judiciário faz o controle repressivo, ou pela via concentrada. Qual é a diferença? Via difusa, ela é feita por qualquer do povo. Qualquer pessoa pode pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Então, qualquer do povo pode tentar fazer o controle difuso. Aonde? Em qualquer instância
da justiça, em qualquer instância da justiça. Então eu, Fábio Cáceres, posso pedir para um juiz de direito da primeira instância declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Posso. Ele pode declarar? Pode. Quando ele faz isso, ele está exercendo o controle de constitucionalidade repressivo, porque é feito pelo judiciário, pela via difusa, porque quem solicitou é qualquer pessoa do povo, e em qualquer instância da justiça. O efeito dessa decisão do juiz que declara essa inconstitucionalidade é erga omnes. Não! É inter partes. Então, cuidado. O que é erga omnes? Vale para todos. O que é inter partes? Vale só para as partes da lide. Então, fica essa observação. O controle feito pela via difusa, que se aplica exclusivamente, o controle pela via difusa, que se aplica exclusivamente a pessoas comuns, ele é feito por qualquer instância da justiça, mas o efeito é inter partes. Olha só, efeito, abro aspas, inter partes, ou seja, efeito somente entre as partes do processo, interpartes, legal? Agora, algumas pessoas, que são aquelas que eu chamo de bambambãs do direito, por que bambambãs? Porque eles podem ir direto no Supremo Tribunal Federal, ou seja, essas pessoas queimam todas as instâncias da justiça, vão direto no dono dos porcos, que é o Supremo, que é quem interpreta a Constituição em última instância, e pedem para o Supremo se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de uma lei. As famosas ações diretas, né? Todo mundo pode propor ação direta, professor? Não, só os legitimados. E aonde que estão os legitimados? No artigo 103 da Constituição Federal. Então, quando você visita o artigo 103, você encontra lá, podem propor as ações de inconstitucionalidade, direto no Supremo. Presidente da República, partido político com representação nacional ou representação no Congresso, a mesa diretora da Câmara e do Senado, o Conselho Federal da OAB, governador de estado, procurador-geral da República, sindicato com representatividade nacional, todos esses podem, governador de estado, todos esses podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Como o controle é feito direto no Supremo, fala-se que a via é concentrada. Por quê? Porque se concentra direto no dono dos porcos, Supremo Tribunal Federal. Então, via concentrada, somente os legitimados no artigo 103 da Constituição. Somente os legitimados no artigo 103 da Constituição Federal. Somente os legitimados no artigo 103 da Constituição Federal. Esse controle, ele é feito direto no STF. Esse controle, ele é feito direto no STF. E os efeitos da decisão é para todos. Efeito para todos. Vale para todos. Legal? Erga omnes. Vale para todos. Erga omnes. Vale para todos. Muito bem, doutores. Então, aqui você entende um pouco do controle da constitucionalidade. Agora, olha como é importante você entender isso. Eu vou contar para vocês caso real de direito bancário
do meu escritório, não é só um, são vários casos nessa situação e que eu bato no peito e chamo a responsabilidade, que é para dar confiança no julgador. Porque eu costumo dizer que advogar em direito bancário, eu ainda que advogo para consumidores, porque você pode advogar para consumidor ou para banco, né? Eu advogo, na maioria das vezes, para consumidor ou para empresas, e aí é uma relação bancária em que não se aplica o CDC. Eu estou sempre na ponta mais fraca, né? E é difícil você conseguir trabalhar quando você está do lado mais fraco, sabendo que o outro é poderoso. Banco no Brasil é muito poderoso. Então, eu vou contar para vocês aqui situações que os senhores vão entender depois no decorrer da pós, com calma, que envolvem esses controles. E eu sempre bato com firmeza e convicção nessa ideia para dar segurança ao julgador. Legal? Mas antes de falar disso, eu vou pedir para a Janaína dar uma navegada aqui, ó, 2 minutinhos, Janaína, porque eu sou gordinho, então eu fico andando para lá e para cá, fico na frente, os alunos não copiam. 2 minutinhos, e aí eu já volto, então, para falar com os alunos dessa situação bancária interessante que envolve controle de constitucionalidade. Isso aí, doutores. Então, olha só a situação. Vou apagar aqui. Os senhores já conseguiram copiar? Ai, professor, eu quero entender bem isso daí. O senhor explicou rápido. Não estou explicando rápido. É porque assim, é um caso que eu trago à baila em razão do debate de controle, mas depois você vai estudar com calma. Legal? Só um exemplo para vocês. Só um exemplo. Olha só. Tem uma lei
que é a Lei 10.931 de 2004. Essa lei, ela criou, só para vocês entenderem, olha só, a cédula de crédito bancária. Cédula de crédito bancário. Ou cédula de crédito bancária, também não está errado. Conhecida no mercado como CCB, né? CCB quer dizer cédula de crédito bancário. Então, ela é conhecida no mercado como CCB. Muito bem. Doutores, esta lei, lá no artigo 28, parágrafo 1º, ela autoriza, depois vocês vão entender tudo isso, autoriza instituições financeiras a capitalizarem juros. O que é capitalizar juros? Você vai entender depois, no decorrer da pós. Cobrar juros sobre juros. Então, a lei autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros, cobrar juros sobre juros. Só para você entender aonde eu quero chegar com isso, eu vou simular aqui duas situações. Eu vou simular duas situações. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Quando a pessoa compra alguma coisa e pega um dinheiro, uma grana emprestado com a instituição financeira, obtém um crédito bancário, essa pessoa, ela se compromete, em regra, a restituir o valor para o banco no decorrer de alguns meses. E o banco fixa uma taxa mensal de juros. Esses juros que são fixados pelo banco, que serão cobrados mensalmente, eles podem ser cobrados de forma simples ou de forma composta. Na cobrança composta, haverá juros sobre juros. Isso aumenta a dívida do seu cliente, se é que você advoga para pessoa que tomou o crédito, para o tomador do crédito, isso aumenta a dívida dessa pessoa exponencialmente. Legal? Então, isso faz com que a pessoa tenha um débito majorado de forma exponencial. Muito bem. Dentro desta situação e desta circunstância, em que nós temos um aumento da dívida em razão da cobrança de juros sobre juros, muitos advogados vão à justiça discutir o seguinte: olha, o meu cliente paga juros abusivos. Esses colegas até vão lá no CDC, que fala que colocar o consumidor em desvantagem exagerada não pode, que isso é uma prática leonina, draconiana. Vão lá no artigo 51, que diz que a cláusula é nula quando coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Enfim, vão para a justiça para discutir que há juros abusivos. Alguns equívocos. Primeiro, juros abusivos é um termo extremamente genérico. Você tem que demonstrar aonde está o ponto de abusividade. E muitos colegas discutem o ponto de abusividade no valor dos juros. Então, quanto que se cobra? 2%, 3%, 10%? Ah, os juros estão elevados. Vejam, é um equívoco. Outros dizem simplesmente juros abusivos sem especificar nada. Também vai perder pela fragilidade do argumento. Agora, os mais atentos vão lá e dizem é abusivo porque a composição é de juros sobre juros. Ou seja,
Este colega mais atento, ele está explicando o que é abusivo nos juros. Ou seja, ele está dizendo, não é a taxa, é a composição da taxa na parcela. E aí ele usa, esse colega, o CDC. Quando o banco se defende, nesta ação proposta, em regra o banco vai lá e diz, olha, mas eu posso fazer isso, cobrar juros sobre juros. A lei autoriza, está na lei. Meu contrato tem amparo legal, princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Se a lei autoriza, eu posso. E aí o banco vai lá e fala, excelência, leia essa lei. Vai lá no artigo 28, vai no parágrafo 1º. E aí você perde o caso. Na maioria das vezes, perde. Agora, se é um advogado preparado, se é um advogado especializado em direito bancário, porque especializado não é aquele sujeito que não sabe nada e fica indo no Google buscar modelo de petição. Esse não é especializado. Agora, você é especializado. Legal? Se você é um advogado especializado, você vai discutir em controle difuso de constitucionalidade o parágrafo 1º do artigo 28. Mas eu tenho matéria para discutir, professor? Tenho. Eu vou te dar um exemplo aqui, só para você entender. Isso é só para ilustrar a aula, só para dar tempero. Depois nós vamos estudar tudo isso com calma. Olha só, de quando que é essa lei? Ah, ela é de 2004. De quando é a Constituição? 1988. Quem veio primeiro? A Constituição. Quem veio depois? A lei. Ora, se a lei veio depois da Constituição, e a Constituição é a norma máxima, ela tem que respeitar a Constituição. Perfeito? Muito bem. Quando a lei autoriza as instituições financeiras a fazerem isso, a lei está desautorizando, ou melhor, a lei está autorizando um desequilíbrio contratual. Então a lei, ela está autorizando um desequilíbrio contratual. Por quê? Porque isso vai gerar enriquecimento para o banco e empobrecimento para o tomador do crédito. Ela gera um desequilíbrio. Desequilíbrio que beneficia, eu vou usar um linguajar simplista, né, gente? Os bancos. Não vou ficar falando instituição financeira, casa bancária, legal? Que beneficia os bancos. Então, notem que aqui há um desequilíbrio que beneficia os bancos. Quando você visita o artigo 192 da Constituição, que trata das matérias bancárias, é a constitucionalização do direito bancário, o artigo 192 estabelece o seguinte, que o sistema financeiro nacional, ou seja, a atividade bancária como um todo, ela deve se desenvolver de maneira equilibrada, servir os interesses da coletividade e ser regulada por lei complementar. Nossa, esta lei gera desequilíbrio quando a Constituição diz que tem que ter equilíbrio, gera desequilíbrio para beneficiar bancos, porque ela beneficia os bancos, quando a Constituição diz que a lei sempre tem que atender ao interesse coletivo, essa aqui atende interesse de banqueiro em detrimento da população. E pior, essa lei é ordinária. E a Constituição diz que tinha que ser lei o quê? Complementar. Vejam, eu posso dizer para o juiz que a lei utilizada pelo banco para justificar a prática desta circunstância que onera demasiadamente o consumidor ou o tomador do crédito, se não for um consumidor, ela é inconstitucional quando eu cotejo esse dispositivo com a Constituição,
será que eu posso defender isso? Professor, imagino que sim, né? Imagino que o senhor possa defender isso. Então, se eu posso defender isso, eu estou fazendo um controle difuso de constitucionalidade. Legal? E eu faço muito isso nos meus processos, esse controle difuso. E quando eu vou fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça, eu sempre levo aos desembargadores a ideia de que não é só o Supremo que deve se pronunciar sobre Constituição no Brasil, não. Eles, desembargadores, também podem. Eles têm a prerrogativa de exigir o respeito à Constituição. Quando a Constituição autoriza a eles, pelo controle difuso, serem os atores do palco da festa constitucional, não só os ministros do Supremo. Os desembargadores também podem ocupar o palco da constitucionalidade. Eu levo isso nos meus casos para o Tribunal de Justiça, justamente para demonstrar a importância do controle difuso. Legal? Por quê? Porque não são todos os colegas que exploram isso. E aí acaba o processo perdendo qualidade de debate jurídico. Será que é importante entender, então, o controle difuso, saber que ele existe, saber que eu posso pedir que ele seja aplicado, embora o efeito seja inter partes, gera um precedente, gera algo que eu posso utilizar nos meus casos. Legal? E aí, então, nós temos aqui a ideia da supremacia constitucional numa pequena partícula do direito bancário, que eu peguei aqui por amostragem para vocês, só para que vocês entendam essa situação. Legal? Eu vou pedir para a Janaína colocar aqui, vocês copiarem isso. Aliás, antes de ela colocar aqui, vem aqui comigo, Janaína. Eu vou usar o meu vadimeco eletrônico, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha só. Eu vou primeiro abrir a lei. Olha só, o que diz a lei, né? Artigo 28, parágrafo 1º. Na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados, inciso 1, os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios da sua incidência, periodicidade da capitalização. Vejam, a lei autoriza o banco a capitalizar juros. A lei autoriza o banco a capitalizar juros. Aí você vai lá na Constituição Federal. E a Constituição estabelece no artigo 192. Vou ler aqui para os senhores, me permitam. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares.
familiares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. 3 vetores: equilíbrio, interesse coletivo e lei complementar. Os 3 maltratados. Lei ordinária gera desequilíbrio e atende a interesse de banqueiro em detrimento da sociedade. Só por aqui já dá para você ver como essa pós é legal, como essa pós é boa, como ela pode te ajudar a trabalhar. Bacana? Então, isso é uma ferramenta que vocês podem utilizar no decorrer do trabalho. Agora, não se restringam a isso, tá, doutores? Tem muita, essa é a aula inaugural da nossa pós. Tem muita coisa aqui que nós vamos debater ainda. E percebam, né, como pós-graduação tem uma outra abordagem. Eu também sou professor de OAB. Para vocês terem uma ideia, eu falo de LINDB em 15 minutos na aula da OAB. 15 minutos. Aqui eu estou uma aula inteira com os senhores e eu ainda estou em obrigatoriedade. Olha só, eu ainda não encerrei o estudo da obrigatoriedade. Lembrando que nós estamos na aula inaugural. Ainda temos a falar de LINDB, questões relacionadas à interpretação, integração e aplicação da lei no tempo e no espaço. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Legal, doutores? Eu não vou adentrar ao estudo da interpretação da lei, porque a parte da obrigatoriedade, eu já falei. Quando a lei começa a valer, os controles, legal? Já falei. Agora, na próxima aula, eu vou começar a discutir com vocês interpretação e integração. Quero lembrar a vocês também que na próxima aula, quando eu falar da aplicação da lei no tempo e no espaço, eu já vou falar de quando cessa os efeitos da lei. Porque nós falamos do início, né, com a entrada em vigor. Agora, até quando a lei vale? Para descobrir isso, nós vamos ter que estudar a aplicação da lei no tempo. Isso tudo no decorrer da nossa próxima aula. Legal, doutores? Eu agradeço o carinho de todos vocês. Fiquem com Deus. Agradeço imensamente a sua matrícula na pós e peço uma gentileza para você. O Legale, ele só consegue praticar esses preços extremamente democráticos porque ele precisa de uma quantidade significativa de alunos. Eu costumo dizer que em matéria bancária, quanto mais pessoas capacitadas, melhor, porque essas pessoas conseguem nos ajudar na construção da boa jurisprudência. Então, se o seu amigo é capacitado, é legal, porque ele te ajuda e ele contribui na construção de uma jurisprudência que você pode usar no seu escritório. Então, eu peço uma gentileza para vocês, me ajudem. Os senhores podem contribuir com a manutenção dessa pós-graduação, com a criação de novas edições. Eu, como coordenador, peço humildemente que você divulgue essa pós-graduação para os seus amigos. Ela está apenas começando, legal? Mesmo que ele faça a matrícula depois dessa primeira aula, ele vai ter acesso a esta aula, não vai ter nenhum prejuízo. Então, divulgue. Se cada um dos senhores conseguirem trazer mais 2 ou 3 colegas matriculados nesta pós, os senhores vão ajudar a manter essa pós viva, que é um projeto que eu tenho no. Mas para isso eu preciso mostrar para o Legale que tem alunos que procuram por essa pós. Senão, ela é um natimorto, né? Ela terá essa edição, depois novas edições, se houver procura. Se não houver, a pós falece, tá bom? Então, para que a gente sempre mantenha edições dessa pós, é importante que os senhores me ajudem a comercializá-la. Então, ofereça essa pós para o seu amigo, diga que você assistiu a primeira aula, que você gostou, peça para ele fazer matrícula, para sua amiga. Quanto mais gente nós tivermos na pós, melhor para os senhores, melhor para mim e melhor para todos. Legal? Então, agradeço o carinho de todos vocês e até a próxima aula.